Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estamos nessa manhã? Eu acho que, pelo menos eu estou muito animado para falar de uma temática que eu todo ano venho aqui na CONAREC, na ACX, já agradecer a organização do evento, que é sempre fantástico discutir o como a IA se torna, ou qual o desafio mais temos hoje para que ela se torne mais humana, para que ela se torne mais próximo e mais personalizável, né? Eu acho que a fala que teve anterior aqui foi excelente em duas vias que eu vou acabar aproveitando e destacando aqui hoje. Porque, primeiro foi a pergunta de quem está nessa era do uso, né, de APIs ou do uso das tecnologias, né, de GPT, de cloud e de qualquer outra frente. Como tem mais gente chegou aqui agora, eu vou repetir a primeira pergunta que foi feita, né? Quem aqui já utiliza dessas ferramentas no seu dia a dia? Levanta a mão bem alto para mim, por favor. Show. Quantos já usam no trabalho? Ou seja, já inclui isso no processo do dia a dia das suas empresas, dos seus negócios? Fantástico. Porque eu fui provocado numa missão de vir aqui falar para vocês um pouquinho do CEIA, né? CEIA é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. E não só disso, mas falar um pouco do que nós estamos construindo, não só tecnologicamente falando, de maneira disruptiva para o país, mas o quanto a gente está interfaceando isso com usuários, clientes, nessas vias também. Só que eu preferi mudar um pouco essa abordagem e fazer uma apresentação mais provocativa. Então eu já peço vocês uma licença poética para a gente possa, no meio para frente, dar uma viajada transcendental aqui. Porque a ideia de falar dessas tendências vem de puxar um pouquinho de futurismo aqui, que não é bem futuro, para a gente ganhar timing e a gente ser assertivo em passar a ser um produtor de tecnologia nessa área e não só um consumidor de tecnologia estrangeira. Combinado? Então vamos lá. O que é o CEIA hoje, gente? Alguém que conhece o CEIA ou não? Olha, excelente. Então já vou dar um mini pitch aqui sobre, né? Gente, o CEIA hoje está na Universidade Federal de Goiás. Nós somos o maior centro de IA da América Latina. Hoje o CEIA faz, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação, juntando essa tríplice hélice. Então a gente está justamente no meio em que a gente pega do que há de melhor de profissionais, de acadêmicos, de empreendedores, e dentro da universidade a gente faz a gestão ativa de um fundo público, em que, em contrapartida com as empresas, a gente consegue trazer tudo que há de disruptivo, tecnologicamente falando, na área de IA, para que a gente traga ciência para dentro das empresas, ou para a sociedade, de um modo em geral. E hoje, a gente tem ali diversos parceiros, né? Aqui estão alguns que a gente sempre destaca, mas que já está, em geral, né, em quase todas as linhas, né? Nosso portfólio é bem diversificado, porque vislumbra utilizar a IA no que ela tem de melhor em via de uma solução transversal, vamos dizer assim. Então hoje, por exemplo, eu não tenho isso nos meus slides, mas depois da fala que a gente teve inicial aqui, eu vou precisar falar um pouquinho da solução que a gente tem junto com o Itaú. Você imagina hoje ser cobrado em algumas linhas, seja lá no que for, às vezes a gente nem tem nenhuma relação com o banco e ainda assim é cobrado, né? Eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês, né? Quem aqui já recebeu uma ligação do alô? Né? Tudo bem? Olha, detectamos aqui um crédito, enfim. Tem toda uma frente de ligações que ora está cobrando, ora está divulgando, mas em quase todas as vezes não está sendo eficaz. Concordam comigo ou não? Estou vendo algumas cabecinhas fazendo assim, porque eu sou bombardeado desse tipo de ligação. E, em geral, não me agrega em nada esse tipo de abordagem. Junto com o Itaú, gente, hoje a gente tem 100% da carteira de recuperação de crédito deles rodando numa solução em IA que a gente desenvolveu. E que pode não só personalizar essa cobrança, mas trazer a adaptação de como ele vai abordar para esse determinado cliente. Ou seja, eu não vou ligar para ele hoje, eu vou ligar para ele no sábado. Eu vou ligar nesse determinado horário. E a negociação ser feita com determinado valor específico para aquele parâmetro que não necessariamente vem de médias ou de estatísticas desses clientes, mas sim de uma ultra personalização baseada em IA. Então isso a gente já tem. E hoje o centro, né, conta com mais de, a gente já está um pouquinho defasado ali, mais de 80 contratos em andamento, a gente tem 130 milhões
de investimento anual, com mais de 1.100 pesquisadores, né, no Brasil e no mundo. E o que é bacana disso é que a gente já alcançou mais de 150 milhões de brasileiros utilizando essas soluções. Então, se você abre o aplicativo, né, de delivery, de comida, aí, o principal, lá junto com o iFood, você dá como alguma solução do sistema de recomendação. Se você liga a televisão hoje, você está assistindo o principal canal aqui, você tem upscaling, video description, solução que saiu da gente. Então, muitos de vocês já estão usando soluções brasileiras de IA no dia a dia de vocês. Só que, de novo, eu quero vir falar um pouquinho desse futuro que muitos falam, né, de será que a CX vai ser revolucionada? Será que os negócios a nível de Brasil, de soluções brasileiras e para brasileiros, vai estar alcançado nisso? E aí eu vou invocar agora, né, a fala anterior dos desafios que a gente tem, e principalmente o quanto você quer colocar em risco. Porque se você for ver, ano passado fizeram um survey com milhares de consumidores, perguntando para eles assim, o quanto você acredita que a IA vai mudar essa relação, né, ou essa via de customer experience? E a resposta deles, 63% de todos acreditam fielmente que a IA vai transformar todo o setor. Então, se a gente tem consumidores querendo esse tipo de tecnologia, né, a gente tem várias soluções de IA já de mercado, de prateleira, ou já sendo construído in-house. O que ainda dificulta a gente estar operacionalizando ou trazendo isso à tona e tendo já esses ganhos? Em geral, pessoal, para aqueles que ainda não têm, isso vem, primeiro, de uma transformação digital, que é um pré-requisito para se implementar esse tipo de ferramenta, e que não necessariamente a empresa está preparada para receber essa tecnologia. Segunda etapa é o quanto você tem para arriscar nisso. O quanto é caro perder um cliente para vocês. O quanto é caro você errar no processo para que essa implementação não prejudique todo o seu processo ou o seu sistema. E nessa via, eu trouxe 2 cases aqui completamente distintos a CX, para mostrar para vocês o quanto a relação com o cliente foi completamente transformada por ferramentas que não é especificamente feitas para o consumidor, ou para essa relação com ele. Porque eu acho que aqui na programação, depois que eu fui vendo, vocês vão ter um monte de falas muito bacanas de especialistas que já estão usando isso em loco. Eu preferi colocar isso em xeque e tentar costurar alguns outros cases. Por exemplo, o da Syncer. A Syncer é uma empresa de robótica autônoma brasileira, né? Hardware e software 100% brasileiro. Isso é uma maluquice por si só. Foram alunos nossos ali também que começaram essa empresa com esse sonho, novamente maluco, de ter isso aqui no Brasil. Mas o que é bacana é que o iFood comprou a ideia, por quê? Eles tinham um problema com o usuário de que, alguns casos, vocês já fizeram algum pedido que o restaurante que vocês estão pedindo é dentro de um shopping? Sim ou não? Pronto. O entregador vai ter que descer da moto, entrar no shopping, pegar o alimento, voltar para a moto, ir até o condomínio de vocês, lá no Alphaville, né, em que ele vai ter uma segunda revista, né, ou ter outro processo que vai demorar mais. Chega lá na residência do cara, quando ele te passa a entrega, né, em geral a batatinha sua está murcha, ele vai ser mal avaliado, e nessa corrida ele gasta muito tempo. O que era o colateral disso? Ele simplesmente negava esse tipo de corrida, certo? E a ideia aqui era o quê? Por que não construir um robô que faz a primeira e última milha? Foi o que eles fizeram. A gente tem shoppings cadastrados hoje com um robô que já espera esse entregador na porta do shopping, então ele só pega isso, vai até o condomínio e já tem um condomínio também cadastrado com um robô desse, esperando essa entrega, e assim faz essa primeira e a última milha completamente autônoma. O que nos orgulha muito desse case é que eles já estão exportando para mais de 5 países, né? Entrou para o ranking top 10 de robótica autônoma no mundo, né? Enfim, já tem escritório no Canadá, já tem ele adaptado para neve, em condições até dentro para a indústria, né? Para pátio de indústria. Mas o que eu digo aqui, gente? Quando você está no seu aplicativo, você pensa numa relação com a empresa, você faz esse tipo de pedido, e a gente verticaliza uma solução indiretamente, essa relação está sendo construída pelo aprimoramento do serviço. Vocês estão vendo que isso aqui não tem nada a ver com a frente relacional, com chatbot, com soluções que são mais genéricas, mas que transformam o negócio por completo, e aquilo que antes
tinha um review extremamente negativo, foi transformado, né, e passou a não mais ser um problema nessa frente. Um segundo case completamente oposto vem de seguros de carro. Alguém já bateu o carro aqui? Ou já bateram em vocês? Vai, vocês não bateram o carro, não. Vamos fazer assim melhor. Quanto tempo leva para a gente resolver esse problema? 15 dias, um mês? Assim, né? Da batida, pegar um carro zero ali. Eu acho que, assim, por mim, uma das piores experiências que eu tive, né, como usuário de um sistema foi nesse caso, porque é algo que a gente só dá valor quando perde, né? Ninguém lembra de carro até furar um pneu, até ficar sem ele ali naquele momento. E esse aqui foi uma frente que foi bizarramente transformadora, por quê? No bom sentido. Aqui o usuário tinha que entrar em contato com a seguradora tinha que fazer uma perícia, a perícia internaliza tudo isso e coloca dentro de um processo em que você, passo a passo, começa uma jornada com esse usuário, mas trazendo uma jornada completamente solta, em que para cada órgão desse, ele se vira para se comunicar e se vira para descobrir em que processo que está lá. Então tem muitos casos que você vai lá, acha que você já deu entrada no seguro, quando você chega lá, 1 semana, 10 dias, daí eles aprovaram o orçamento. Nem começou a fazer nada com o carro ainda, né? Está lá parado no pátio. Qual que era a ideia para a gente tentar transformar essa relação? Tem que agilizar esse processo de algum modo, e a ideia foi usando IA. Aqui hoje, pessoal, a proposta desse projeto foi, cara, vamos tirar foto desses carros. Então o usuário, no próprio aplicativo, já é instruído do sinistro, ele vai lá, coloca tudo isso, tira foto do carro, e a IA não só verifica a condição do carro, mas já coloca ali em vermelho, né, a troca da peça, amarelo, algum reparo, que em visão computacional hoje na IA, isso não é muita novidade. O ganho para essa relação ser construída de uma maneira eficaz vem aqui, ó. Eu possibilito um orçamento completo desse sinistro, até da parte interna dele utilizando IA. Então, vidraçaria, funilaria, elétrica, toda essa parte já vem junto. E o que o usuário ganha nisso? Tempo. O que antes a orçamentação desse veículo passava a ser 1 semana, isso passa a ser feito em minutos. Né? Então já tem casos, por exemplo, na perda total, que no mesmo dia tudo isso já está resolvido. Vocês estão vendo que no processo da própria empresa, trazer o Customer Experience para cá, parece que dá uma facilitada, não dá? Eu não tenho que ficar cavando, não tenho que ficar minerando nenhum tipo de ultra personalização, porque eu fui direto na dor do problema. E aí eu consigo extrair uma relação muito mais segura, muito mais medida, né, numa confiança maior entre eles. E olha aqui, hoje a empresa sai ali de um valuation médio para ter 97% do market share hoje. Todas as seguradoras, tudo que vocês imaginaram, se aporto ali, acho que se vocês têm, você já tem esse sistema rodando por trás do carro de vocês. Então, o que eu quero trazer para cá é o quanto o modelo que vocês trabalham hoje, o quanto todas as frentes e todos os domínios de processo que vocês têm hoje a gente consegue melhorar com vias secundárias utilizando IA para facilitar o Customer Experience. O quão preparado a gente está para pegar os dados desses usuários, ultra personalizar isso, trazer essa frente para aproveitar o que há de melhor da IA hoje e colocar isso em prática na vida de vocês. Porque a gente sai daquela era da IA preditiva, em que a gente consegue prever alguns comportamentos, ter alguns insights, entra para um lado da IA generativa, que já consegue conversar com esse usuário, já consegue ter um atendimento maior, não tão personalizado. A gente transforma isso para uma IA agêntica, em que a gente consegue fazer isso 24/7, já tomando ações. Só que aí é que está. Quantos aqui já conseguem utilizar a IA agêntica no processo das empresas de vocês? Levanta a mão, por favor. Muito poucos. E eu nem estou falando de você utilizar 100% sua, local, pode ser cloud, pode ser qualquer outras vias disso. Mas agora vem uma parte, como se diz, de falar um pouquinho de futuro, mas que já está meio presente, porque não necessariamente alguns acho que vão achar legal, outros vão achar meio viagem, e tomara que vocês acham que isso aqui é viagem, porque num futuro próximo, porque futuro que a gente fala aqui na IA é ano que vem, né, é final desse ano. A gente não está falando de 5 anos em 10 anos, não.
Porque a transformação da IA agêntica já está passando, por incrível que pareça. E muito da realidade hoje ela nem foi implantada. Porque onde a gente chega com essa frase? Eu vou fazer uma analogia com isso aqui, né? 10 anos atrás, a NVIDIA lança um servidor chamado DGX1. Alguém já ouviu falar disso? Esse computadorzão ali em cima da mesa, 4 baias, um peta de processamento, que possibilitou em um cluster treinar o que a gente tem do GPT. Não era nem o ChatGPT, né? O primeiro GPT foi treinado nessas máquinas. 10 anos depois, ou 9 anos depois, a gente tem a mesma máquina na palma da nossa mão. Um peta de processamento em cima da mesinha da sua sala, rodando o mesmo processamento que tem no servidor daquele. E bacana, né? Eu sei, a gente comprou 31 unidades dessa máquina. Aqui a gente pode reparar na minha mão aqui, exato tamanho em comparação delas, além da minha cara do nerd feliz ali, né? De a gente está com essas máquinas em mãos. Mas por que eu trago isso? Isso traz uma independência de uma tendência nova de trazer isso não só para in-house, mas para rodar local. Quantos aqui têm a dificuldade, primeiro, de subir isso para a nuvem, de operacionalizar isso com vias telefônicas, com sistemas que vocês têm? Mas, dois, né, quantos aqui têm um departamento de FinOps, né, da parte que faz as contas de quanto token vocês vão consumir e já coloca isso na caneta para ver se isso compensa? Tem uma galera aqui que já faz isso em Pro? Já tem um departamento cuidando disso? Pois é. O de cá, gente, possibilita ter um servidor desse in-house, porque não é que essa maquininha consegue fazer inferência ou consegue rodar agentes. Ele consegue treinar o modelo, fazer o fine-tuning de até 14 bilhões de parâmetros nessa maquininha. Ou seja, você pode ter um exército de agentes trabalhando para você numa maquininha local, né, e já esparramar maquininhas dessas, por exemplo. Isso muda por completo o jogo quando a gente fala do deploy ou da implantação desses modelos in-house, né? Só que você fala, pô, Arnino, mas tá meio elitista ainda, uma maquininha dessa é 4 milhões de dólares, ou 4 mil dólares, e não necessariamente está disponível aqui na prateleira para a gente comprar, mas pode ser até, enfim, impeditivo para várias empresas. E aí eu já te falo, alguém já ouviu falar desse tal de OpenCloud aqui? Levanta a mão para mim. Show. Fica com a mão levantada para quem sabe o que é. E quem está usando, mantenha a mão levantada. Quem já rodou eles ali? Show. Tenho 2 pessoas ali. Excelente. Está rodando agora, inclusive, né? Excelente. Por que eu trago isso, pessoal? E aqui, só voltando para o hardware, que às vezes você vai precisar desse cara para rodar esse software aqui. Pô, Mac Mini está uma chuva agora, todo mundo querendo comprar. E aí, por 800 dólares, você já consegue implantar usando essa máquina. Ou ainda adaptações do OpenCloud que roda, olha lá, naquele dispositivo tamanho da tampinha de garrafa. Já tem as versões desse OpenCloud. Você já consegue rodar em máquinas extremamente pequenas. E o que é isso? É um sistema agêntico independente, que tem o full control, o controle quase que completo do device que você está fazendo. Aqui, gente, para falar a verdade, em novembro, quando foi lançado, eu implantei numa máquina minha. E hoje eu tenho uma assistente 100% automatizada, em que ela tem um e-mail próprio, ela tem uma conta própria no cloud, no Gemini, ela consegue agendar passagens, ela consegue marcar reunião, ela consegue o que eu delego para escrever projetos, para fazer orçamentos, trazer tudo o que um agente pode fazer. Agora, de novo, nessa via de back-office, para a minha aplicação, eu já consegui configurar nisso local. Se você coloca modelo open source, inclusive gratuito, porque isso também é uma máquina, meus amigos, e vão falar máquina de consumir token, né? Você deixa isso solto para pegar na nuvem, isso gasta um dinheiro com uma beleza, mas claro, se você controla isso, ou coloca open source, você consegue utilizar disso gratuitamente. Então, de novo, o que me preocupa é isso, a gente precisa ser provocado para estar nessas tendências agora. A gente conseguir implantar esse tipo de solução, mas, de novo, de uma maneira preparada. Porque, de novo, meus colegas que estão usando sabem o quanto isso aqui abre porta, né, deixa o sistema vulnerável. Então, quanto a nível de cybersecurity, para a utilização desse tipo de tendências novas, vocês também estão preparados para LLM attacks, né, para deepfake inclusions, para, enfim, ataques via imagem, o quanto a gente também está preparado para lidar com isso. E vamos mais em frente. Os usuários, hoje em dia, não estão só querendo digitar mais ou usar computadores, né? Agora está tudo wearable.
Eu brinco que eu tive a oportunidade de compartilhar o mesmo banco ali com esses CEOs aí, para utilizar esse óculos que realmente mudou meu ponto de vista a nível de realidade aumentada ou a nível de óculos inteligentes, né? Esse óculos não foi lançado ainda, ele é o Horizon deles. E o que é bacana aqui, gente, que eu não só tenho o controle de voz, mas eu consigo abrir meu Instagram, eu consigo andar com a tela para onde eu quiser, porque o meu mouse é o meu olho, né? Ele tem o eye tracking, e eu consigo passar janelas com o meu próprio dedo, eu consigo, eu quero escrever alguma coisa na mão, você só rabisca aqui, ó, fingindo que está escrevendo na perna, ele toma nota, ele tem um teleprompter, ele faz tradução, ele faz tudo o que vocês imaginar, só que no rosto da gente, né? Tem ali algumas experiências que você pode olhar para alguma coisa, ele te dá uma receita olhando para aquilo, você pode jogar alguns joguinhos ali, não é só dois doidos dando tchau um para o outro, né? A gente está jogando um joguinho de realidade aumentada, mas isso já é realidade em muitas aplicações. A gente já tem a Amazon fazendo entrega usando esse tipo de dispositivo, em que o cara só pode olhar para um QR Code e isso ser absorvido. Ele pode reportar toda a operação que ele está fazendo e aí o report dele, o relatório, não precisa parar para escrever nada. Ele tira a foto da entrega. Policiais, né, já estão utilizando isso no trânsito. Enfim, já o usuário de vocês não vai estar falando com o celular mais. Já essa relação com o usuário alcança literalmente o dia a dia dele 24 horas por dia. Como foi dito antes aqui, né? Quem aqui acordou e pegou o celular? A primeira coisa que fez? Não. É a primeira coisa, antes de pegar o celular, você vai botar o seu óculos de grau, por exemplo. Ou não, né? Esse cara aqui, ele já vai começar a comunicar durante todo o seu dia, vendo tudo que você está fazendo, utilizando tudo que você está fazendo. Então, se os dados hoje do usuário já está complexo da gente personalizar para eles, isso aqui vai ser uma escala assim, vezes 10 no mínimo. E vamos em frente, agora começa de novo, né? Minha licença poética, porque a gente já está conseguindo ler o nosso córtex occipital e o que a gente imagina de imagem, a IA já consegue prever o que a gente está pensando. Então, se a gente tem equipamentos de ressonância de EEG que já parametriza a imagem daquele tipo e fala assim, cara, pensa num cachorro pulando no lago. Às vezes você pensou lá num labrador pulando ali no lago, alguma coisa do tipo, e a imagem veio um husky siberiano, sei lá. Mas ela já prevê o que está sendo feito. Ou seja, cognitivamente, a interação com a máquina já não é mais vislumbrada num nível de comunicação clássica agora, que a gente fala via voz ou via essas frentes. A própria Meta tem lá um equipamento gigantesco, que há 2 anos atrás eu consegui conversar com esse time, e fui lá na sede deles, no Palo Alto. E, cara, aqui eles já conseguem fazer uma previsão de inner voice. Depois de 6 horas calibrando, um negócio bizarramente complexo. Mas essa voz que às vezes você está agora pensando, nossa, gente, o cara não vai parar de falar não, né? Eu já estou cansado, estou querendo tomar um café, mas você não expõe, a gente transcreve isso para texto. Pô, mas por que essas tecnologias estão sendo tão usadas, né? Por que o cara está gastando rios de dinheiro nesse tipo de interação cognitiva para trazer algum benefício para a solução do usuário? E adivinha o que saiu há semanas agora atrás? Toda uma plataforma open source, gratuita, em que a gente consegue utilizar o Tribe ali, que é essa leitura do córtex cerebral, em que a gente consegue prever, dado ali mais de 700 usuários, mais de 700 mil horas de exames que foram coletadas também, fazer a detecção de como o cérebro humano funciona. É como se tivesse um gêmeo digital do cérebro, e a partir daí eu consigo não só codificar, mas saber em algum conteúdo, em algum post no Instagram, em alguma campanha de marketing, em alguma fala que eu quero, como o seu cérebro vai reagir àquela determinada interação, seja ela visual, seja ela por áudio, seja ela qual for, como aquela cena vai ser processada pelo cérebro em geral. Vocês já pararam para ver, não sei, no Instagram de vocês estão rolando lá, você pensa num negócio assim, já aparece o que você estava vendo, o que você estava falando, o que você estava num contexto. Tem alguns mitos por trás disso, mas hoje eu já consigo identificar o quanto tempo você gasta olhando aquela imagem e qual via cognitiva, qual relação que você está tendo a nível de tempo de alguns stories, prever o que seria interessante baseado nesse tipo de estudo. Então, de novo, eu consigo fazer teste AB hoje de uma maneira cognitiva aqui, de maneira gratuita. Isso é open source, está aberto, inclusive. E aí eu volto para vocês falando, cara, será que a gente está numa maturidade
para falar de Customer Experience, pensado num nível científico profundo, em que a gente consegue estruturar isso dentro das empresas? Sim. Hoje no CEA é exatamente o que a gente faz. Traduzir essa tecnologia para a indústria em geral e transformar isso em produto. E agora eu vou mais além, porque tem uma outra disrupção. Vocês viram esse produto aqui? Isso é uma coleira inteligente para fazer a tradução para a gente começar a conversar com o cachorro. Olha que maluco, né? Pô, a gente tem um monte de marca de ração, um monte de marca de roupinha para cachorro, né, pet, enfim. Tanta solução que gira um mercado absurdo, mas ninguém pensou num problema que a gente tinha há 10 mil anos, né, desde que o homem é homem, aí, a conversar com o tal do cachorro, né, a querer se comunicar de uma certa via. E esses caras simplesmente verticalizaram isso, usaram dessa quebra de barreira da IA para comunicar. E aí eu te falo, né, será que os clientes de vocês é mais difícil que falar com o cachorro? Porque talvez, em alguns casos, alguns vão falar não, sim, né? Eu acho que é mais complexo, sim. Mas, nesse caso, o que é a sacada aqui? O cara transformou um negócio, né, uma ideia, em 7 dígitos em dólares, baseado em quê? Utilizando IA, em que você consegue ter 12 sentimentos do bichinho, consegue ver se está triste, está feliz, né? E tem ainda features que você ainda fala uma frase, ele dá umas latidas lá no cachorro, lá, e o cachorro vem, o cachorro corresponde em um nível que está sendo aprimorado, claro, mas hoje já é produto, né? Você já consegue comprar isso, já consegue testar. Eu não testei, eu só vi esse case, achei interessante demais, porque eu consigo enxergar 2 disrupções. A primeira, não só a materialização de uma tecnologia que é bizarramente complexa, mas que a IA conseguiu transformar e conseguiu alcançar uma comunicação que antes era impossível, mas nesse meio tempo, né, o mercado disso já alcança 75 bilhões. Em uma rodada, ele já foi para 7 dígitos em dólares, para transformar um novo mercado, simplificando aquela comunicação em uma via que antes era impossível. O que a gente traz de lição disso, né? Hoje, gente, a gente tem que estar preparado para o risco. E o risco que eu digo aqui não é dar all-in nesse tipo de tecnologia. Não é tentar ultra personalizar e afundar todo o usuário em informações e cada vez mais complexidade naquilo que ele toma risco, até mesmo para isso, até mesmo para utilizar o seu produto. Hoje ele não te compara só com seus concorrentes, ele compara com tudo que ele tem de experiência na vida dele. Se a gente pensa friamente, né, com a cabeça dele, a gente acaba, se a gente inverte isso, a gente consegue ver produtos hoje que foram melhores vendidos do que é verticalizado, do que ele é simplificado, do que tornado mais complexo. Vou dar um exemplo. Quantos aqui usam smartwatch, praticam esportes? Quase todo mundo. Hoje, né, um mercado que uma empresa, que em menos de um ano se transformou em um mercado de 6 bilhões de dólares, vende um reloginho que nem tela tem. Qual que é a proposta disso? Hoje a gente tem players que vendem um hardware, vendem uma tela melhor, vendem mais aplicativos, mais memória. Enquanto o outro só falou assim, cara, eu só quero ver se no esporte você está indo bem, se você consegue performar melhor, e se você está bem para continuar amanhã a fazer isso de novo. 3 features, sem tela, uma pulseira inteligente. Se transforma num negócio de 6 bilhões. Então, o desafio aqui, pessoal, para comunicar, utilizando nessa era de IA que a gente vive não é o quanto a gente quer enfiar a goela abaixo, soluções, é o quanto a gente está disposto a tirar dessa linha de produção, a simplificar e conversar melhor, utilizando trocentas mil tecnologias, mas de uma maneira, primeiro, a tropicalizar linguagem no Brasil. A gente tem 5 tipos de português distintos, né? A gente já sabe que chatbot não é a resposta. A gente também já conhece, muitas vezes, você tem dados absurdamente curados, mas a IA continua não funcionando, por quê? A gente ainda não tem esse terceiro passo, né, de implantar dentro da empresa, entender essa dor para depois escalar. Muita gente quer pular esse degrau. Então, eu termino por aqui, no tempo exato, agradecendo, eu acho, a atenção de todos, trazendo um pouco dessas provocações, para que a gente, inclusive lá no CEA, a gente deixa o centro à disposição para construir esse futuro novo, né, e trazer, aí sim, de fato, uma soberania dessas tecnologias brasileiras
para brasileiros. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição.